Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, olá, alunas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Pereira de Mello e na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão da psicologia do testemunho, tá? Logo de início nós temos a seguinte frase, né? Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, mas sim um hábito. Essa frase é de Aristóteles e eu selecionei ela justamente para dizer que por mais, né, que muitos de vocês tenham uma boa capacidade oratória, muitos de vocês sejam, né, ótimos entrevistadores, isso é uma habilidade que a gente vai aperfeiçoando com o tempo, tá? Então, cada vez mais vocês irão melhorando isso, e para aqueles que não têm tanta habilidade assim, é uma ótima forma de estar exercitando, aprendendo e assim conseguindo excelência, né, no seu feito. Gente, afinal de contas, como é que nós iremos trabalhar a parte de psicologia do testemunho? Nós já trabalhamos um pouco a respeito de técnicas de entrevistas, vocês lembram? Nós já falamos que entrevista é uma conversa relativamente formal, não é? Com o propósito de obter dados, informações e conhecimentos. Lembram disso? Lembram também que entrevista é sempre não confrontacional, ok, gente? Entrevista é não confrontacional. Diferente do interrogatório, não é mesmo? Como nós já falamos, interrogatório tem essa característica de confrontação, de você chegar para a pessoa e falar, olha, eu sei que você fez isso, assim, se assado. Mas afinal de contas, aonde que eu vou estar utilizando isso, professor, no meu dia a dia, né? Quando que eu vou estar falando com testemunhas? Gente, são inúmeros os casos em que vocês irão se deparar com situações de que vocês serão os primeiros num local, né? Até mesmo num local de crime, num local de morte, etc. Isso vai acabar acontecendo, né, para muitos de vocês. E isso não se trata apenas de situações de homicídio, viu, gente? Não é só isso, não. Mas, por exemplo, situações em que acaba tendo um acidente de trabalho, né? Ou até mesmo, dependendo do teu posto de trabalho, situações em que há um determinado suicídio, situações em que existem outros crimes acontecendo, como por exemplo um furto, um roubo, em que você vai conversar com essas determinadas testemunhas, tá? Então isso é extremamente comum. O que nós precisamos entender é que muitas vezes nós teremos uma grande dezena de testemunhas para serem entrevistadas. Isso vai acabar acontecendo sempre. Nós teremos muitas testemunhas aí. E afinal de contas, né, como selecionar essas determinadas testemunhas? Primeiramente, nós temos que tentar entender o que a pessoa sabe sobre o determinado acontecimento. Fazer uma análise prévia, né, uma análise superficial, para que assim, se ela realmente tiver algum conhecimento, ela possa estar contribuindo conosco. Muita gente chega na primeira abordagem e fala: o que você viu? Já aconteceu isso? O que você viu? O que você sabe sobre isso? Logo de cara, assim, a primeira pergunta. Gente, primeiramente, nós temos que situar onde está a pessoa nesse determinado cenário. É o primeiro ponto. Aonde você estava no local, né? Se a gente pensar aqui na ocorrência do fato, né? Você estava próximo dessa cena ou não? Você estava próximo do acontecido? Você estava longe? Qual era a sua visão sobre isso?
Porque muitas vezes, gente, quando você pergunta para a pessoa o que você sabe sobre isso, ela vai acabar contando o que ela descobriu sobre os outros, pelos outros, né? Então é muito comum em situações locais de crime, quando você vai estar conversando, quando você vai estar entrevistando, quando você vai estar se aproximando, que ao realizar esse tipo de abordagem, a pessoa começa a contar tudo que o outro já contou para ela, não é? Então, não, isso acabou, o cara chegou e matou, o cara acabou caindo, acabou acontecendo esse determinado assalto. Mas, afinal de contas, ela viu isso, aonde ela estava, ela tinha condições realmente de visualizar isso, porque dependendo da situação, eu tive um caso recente, esses dias atrás, em que eu estava no mercado e aí, devido a uma grande gritaria que estava acontecendo, eu estava no fundo do mercado para começar. E eu comecei a escutar esse barulho, né? Primeiramente, calculei que fosse um assalto no mercado. Então, fui me aproximando de uma forma devagar e tal. Tentei me aproximar de alguns funcionários para entender o que estava acontecendo, para saber quem era, né, esse possível autor. E comecei a conversar com algumas pessoas que estavam ali também observando. Alguns já começaram a falar, não, o cara veio e assaltou. E eu falei, é mesmo? E o senhor estava onde na hora do assalto? Não, eu estava lá no fundo, lá no açougue. Quer dizer, o cara estava perto de mim, lá no fundo no açougue, mas ele disse que ele viu esse determinado assalto, né? Então, se eu não tinha condições de estar vendo, quanto menos ele, né? Quanto mais ele. Então, é importante que nós tenhamos essa clareza, né? Afinal de contas, como selecionar essas determinadas testemunhas. Então, o primeiro ponto, como eu disse para vocês, é justamente tentar situar onde a pessoa está, né? Qual é a relação que ela possui com um determinado fato também, é outro ponto muito interessante. Muitas vezes a gente vai ver que as pessoas, elas acabam tendo, por mais que várias pessoas tenham visto, elas acabam tendo percepções diferentes, gente. Isso é muito comum de acontecer. Então você tem no mesmo local, por exemplo, 5 pessoas e você tem 5 histórias diferentes. 5 possíveis autores diferentes ali. Um deles disse que era uma pessoa que estava usando blusa branca, o outro disse que era uma pessoa que estava usando blusa preta, o outro que era uma blusa vermelha, o outro que era uma blusa marrom e o outro que disse que era uma blusa multicolorida. O que nós podemos perceber disso? Né? Nós temos uma grande linha que acaba ligando todos eles, se vocês repararem. Todos eles comentaram que era uma determinada blusa. Perceberam? Então, esse fio que conduz cada uma dessas determinadas testemunhas é o que muitas vezes a gente vai estar buscando. É claro, eu estou falando uma situação muito hipotética aqui, tá, gente? Mas, assim, é importante que vocês percebam que sempre vai existir um fio, né, uma linha que vai ligar todas essas determinadas testemunhas. Então, nós temos que tomar cuidado também com relação às cores, principalmente devido à questão da percepção, da incidência de luz. Se a gente pegar, por exemplo, um determinado objeto que a luz está bem em cima, talvez aquele objeto realmente tenha clareza de qual cor é, né? Vamos supor, um objeto branco. Mas se você está num ambiente mais escuro, um ambiente com baixa incidência de luz, talvez aquilo possa parecer cinza. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa questão quando se falar em cores, tá, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês é que com relação à psicologia do testemunho, nós temos que procurar obter o máximo de informações possíveis do ponto de vista justamente da percepção. Quando nós estamos falando em percepção, nós estamos falando justamente dos sentidos, né? Nós tentamos, inclusive, na parte de psicologia cognitiva e na psicologia do testemunho, tentar avaliar tudo que for possível com relação a cheiro, a cor, a textura, a volume. Entende o que eu quero dizer?
todos esses determinados fatores vão ser importantes, porque às vezes a pessoa ela não viu, ela não conseguiu visualizar a situação, mas talvez o cheiro que ela consiga estar descrevendo possa te ajudar para elucidar o caso. Então isso é muito interessante. Teve uma situação em que eu trabalhei e em que a vítima acabou sendo uma vítima de estupro e tal, e ela não conseguia descrever como era esse determinado autor. Ela não conseguia, ela não sabia dizer. Mas ela relatou pra gente, por exemplo, que ele tinha barba, porque ela sentia a barba. Ela relatou a questão do cheiro que ele tinha, que era um cheiro que ela disse que ela jamais ia esquecer. Então, olha que interessante, né? Esses elementos para nós, para tentar encontrar essa determinada autoria, foram fundamentais, né? Essa pessoa acabou sendo presa e tal. Inclusive, eu trabalhei na diligência da prisão desse determinado autor. Mas eu quero dizer para vocês que o máximo de informações vai ser importante para nós, tá? Além disso, nós temos uma grande complexidade justamente de extrair esses dados e essas informações, gente. É muito difícil, porque existem inúmeras variáveis, inúmeras barreiras no dia a dia, não é? E afinal de contas, como fazer a pessoa contribuir conosco? Como fazer com que ela fale conosco? Que ela possa nos auxiliar, tá? Esse é um ponto muito interessante também, que a gente vai discutir principalmente com relação às barreiras da motivação, a gente já vai chegar nisso, mas que é importante que vocês tenham essa determinada clareza, tá? Além disso, como eu falei para vocês, com relação à aplicabilidade, gente, ela vai ser nos mais diversos segmentos. Como eu disse, por vezes, né, dependendo do acontecimento, vocês serão os primeiros no local, não é? E no calor do momento, todos os elementos, eles estão ainda borbulhando, né, como a gente costuma dizer. Então, no calor do momento, no calor da ação, é muito mais fácil de nós encontrarmos dados, informações e até mesmo conhecimentos. Então, isso é muito importante. Por isso, os primeiros momentos após um determinado crime são cruciais para a investigação. Muitas vezes a equipe de investigação vai demorar muito tempo para chegar até onde vocês estão, não é? Dependendo da localidade, dependendo da própria estrutura da polícia, enfim. Mas para isso, vocês serão uma ferramenta indispensável. Serão vocês que irão fornecer essa base, né, para que as investigações possam evoluir. E além disso, quando vocês chegarem, né, para uma equipe de investigação, olha, eu isolei o local, eu fui a pessoa que teve o primeiro contato com as testemunhas, eu cheguei à conclusão de que essa testemunha, essa, conseguiram estar próximas do evento, elas têm informações muito importantes, eu tenho aqui um nome delas, eu tenho o telefone delas, eu tenho o RG delas. Gente, para nós isso vai ser fantástico. Meu, dá vontade de chegar e dar um abraço, entende? Justamente porque realmente é muito difícil a gente encontrar situações como essa. Então, por isso, vocês, como gestores, como profissionais da segurança privada, vocês têm essa determinada missão, tá? De auxiliar, inclusive, a segurança pública. E segurança pública, né? Embora seja um dever do Estado, é responsabilidade de todos, né? Então, pessoal, dando continuidade, né? Quando nós falamos em barreiras, né? Barreiras são determinados justamente bloqueios, dificuldades, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar esse termo barreiras, lembre de dificuldades, de complexidade. E nós temos, por exemplo, vários tipos de barreiras que eu vou estar passando para vocês, tá? Vocês podem acompanhar nos slides, inclusive. A primeira delas é a barreira da comunicação. Gente, barreira da comunicação é quando justamente nós não conseguimos nos comunicar como era o esperado. Às vezes a pessoa tem uma determinada dificuldade na fala, né? Como por exemplo uma gagueira, ou às vezes a pessoa é muda,
às vezes a pessoa é surda, ela não consegue entender o que você está dizendo. Então, tudo isso seriam justamente barreiras dessa comunicação. E nós temos que, sempre que possível, tentar solucionar essas determinadas barreiras. Sempre que possível, né? Às vezes, nós não temos como sanar isso e nós temos que tentar adaptar. Tudo bem? Como, por exemplo, a própria questão da gagueira, né? Um dos pontos fundamentais é jamais ficar completando frase, tá, pessoal? Então a pessoa começa a falar e você vai e completa. Ou então faz pouco caso do que ela está falando. Gente, presta atenção, tenta entender. Se não ficou claro para você, pergunta para ela de novo. Olha, senhor, eu peço desculpas, mas eu não entendi. O senhor pode me explicar de uma outra forma? A pessoa vai ter um prazer de estar explicando para você. Lembrem-se que nós temos que sempre nas entrevistas manter o rapport. Rapport, justamente esse vínculo, essa confiança que se cria entre entrevistador e entrevistado, tá? Outro ponto é justamente a barreira da motivação. Então, como fazer com que a pessoa se sinta confortável, né, se sinta motivada para contribuir? O primeiro ponto que a gente pode falar sobre barreira de motivação é deixar claro o que você quer e o que você está fazendo. Então, no processo justamente de entrevista, se aproxima e fala: olha, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Pereira de Mello, né? No meu caso, é evidente, eu sou policial ou eu sou gestor de segurança privada aqui da empresa. Eu estou aqui justamente para tentar ajudar nessa determinada investigação, eu estou aqui para tentar descobrir o que acabou acontecendo e eu quero entender o que o senhor pode, de que forma o senhor pode nos ajudar, o que o senhor pode contribuir. Então, gente, isso é muito importante. Quando você se predispõe justamente a estar escutando a pessoa, quando você mostra o que você quer, o que você espera dela, fica muito mais fácil obter os determinados resultados, tá bom? A motivação, né? Tem casos em que algumas testemunhas elas não irão querer contribuir, não é? Às vezes justamente por uma questão de proteção, por uma questão de não concordar com a política da própria organização, né? Vamos supor que nós estamos tentando elucidar um determinado furto na organização, mas essa pessoa tem um grande atrito com a organização. Gente, isso é uma grande barreira de motivação, porque a pessoa está se lixando para a organização. Então, como é que eu vou fazer para contribuir? E aí a gente pode sempre ficar buscando, né, princípios éticos e morais. Falar, olha, eu sei que o senhor é uma pessoa correta, eu sei que o senhor é uma pessoa boa, que o senhor é um grande exemplo para os seus amigos, o senhor é pai, a senhora é mãe, eu sei que você é um grande exemplo para a sua família, então eu espero realmente contar com a sua colaboração, entendeu? Isso é estímulos. Tudo isso que nós estamos falando é justamente para tentar fazer com que a pessoa contribua conosco, tá bem? Nós temos a questão de barreiras psicológicas, gente. Isso é um grande problema, porque há inúmeros casos, né, em que a pessoa ela tem essa barreira lá no seu inconsciente e ela não sabe por quê. Ela não consegue expressar o porquê, mas ela tem. E como nós vamos nos aproximar e tentar obter, né, esses dados, essas informações e conhecimentos, é uma tarefa árdua. Quando a gente for falar um pouco sobre a questão do inconsciente, do pré-consciente e do consciente, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Dando continuidade, nós temos ainda a questão da barreira da memória, gente. Barreira da memória é o seguinte: as pessoas elas acabam guardando na memória o que para elas muitas vezes tem algum significado, o que acaba impactando para ela, tá? Então, quando nós falamos em memória, nós temos que tentar buscar isso, tá? Tentar entender justamente o que está acontecendo, não é? Como foi aquilo e tentar buscar lá na memória dela. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Ataque às Torres Gêmeas lá em 11 de setembro.
Lembraram disso? Não é? Em que uma organização terrorista jogou os aviões? Lembram? Gente, o ataque às Torres Gêmeas, que foi um grande problema para a sociedade, mas ele faz com que você se remeta a um determinado momento na sua vida. Se a gente parar e pensar sobre cada um de vocês, não é? Cada um de vocês vai poder dizer aonde estava quando aconteceu o atentado, o que viu, como se sentiu com relação àquilo. Então isso é muito comum, porque a própria mídia, o próprio Estado começou a bombardear de elementos que trazessem algum significado e que justamente ficasse mais fácil de buscar na memória. Então esse é um ponto muito interessante, tá? Quando a gente tenta buscar realmente lá no fundo da memória todos esses determinados dados, informações e conhecimentos. Outro ponto, nós temos a barreira do tempo, gente. Às vezes, não é? Com o passar do tempo, as pessoas vão esquecendo, elas vão substituindo, né, algumas determinadas memórias. Então, quando há um grande lapso de tempo, até nós realizarmos essa determinada entrevista, isso pode acabar se perdendo. Por isso que eu reforço, os primeiros momentos são os mais importantes. Nós temos ainda as barreiras ambientais. Gente, barreiras ambientais são, por exemplo, ruídos que estão acontecendo no ambiente, fatores que fazem com que a gente deixe de prestar atenção na pessoa. Esses dias atrás teve um caso que aconteceu comigo, eu estava tentando entrevistar uma determinada testemunha, e aí acabou que a entrevista estava acontecendo dentro da viatura, tá? E o problema é que a pessoa ela não colocou o cinto de segurança e começou a ficar apitando o tempo todo, né? Aquele alerta do veículo. Então ficou pem, 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 o tempo todo ali. E eu não conseguia prestar atenção da forma esperada na pessoa. Então eu tive que sanar justamente, né, essa barreira ambiental. Falei para ela, você espera só um minutinho que eu vou dar um jeito aqui nesse cinto, porque ele não para de apitar. A pessoa também percebeu isso, não é? A pessoa também estava incomodada porque o barulho era muito chato. Então, justamente, eu tive que passar o cinto por trás dela, porque ela não queria se sentir presa, ela não queria passar o cinto, porque isso traz uma sensação de que eu estou tendo controle corpóreo sobre ela. Então eu passei pelas costas dela, porque o veículo estava estacionado, né? E aí eu realizei esse determinado engate. Então ela se sentiu confortável, né? Sabendo que ela podia sair dali a qualquer minuto. E além disso, eu consegui sanar essa determinada barreira justamente ambiental, ok? Pessoal, com relação aos mecanismos de defesa psicológica, nós temos alguns pontos que é muito interessante da gente discutir, tá? Quando a gente fala em defesa psicológica, é justamente o comportamento que muitas vezes a pessoa vai ter com relação a determinada entrevista. A primeira delas é a negação, tá? A negação é justamente a pessoa falar, não, eu não vi, eu não estava, eu não sei, eu não percebi nada, não escutei nada. Então essa negação é um ponto que aos pouquinhos você vai quebrando. E essa negação muitas vezes é muito comum da gente quebrar, principalmente no interrogatório, né? Pelo caráter confrontacional. Então, no caso, quando a pessoa ela começa, né? Não, eu não estava, eu não vi. Olha, isso não é verdade. Isso no interrogatório, tá? Prestem bem atenção. Isso não é verdade, porque nós verificamos pela câmera de segurança que você estava próximo do acontecido. Então, olha que interessante, né? A pessoa naquele momento, ela vai se sentir encurralada. Então, ela vai ficar numa grande, né? Num grande problema aí com a gente. Afinal de contas, qual vai ser o comportamento dela com relação daí em diante? Outro ponto é justamente a questão da anulação. A anulação é muito parecido com a negação, tá, gente? A anulação, ela deixa de prestar o determinado auxílio esperado para nós. Outro ponto também é o deslocamento e projeção. O deslocamento e projeção é muito comum quando a pessoa ela começa a tentar acusar outras pessoas, ela começa a tentar
encontrar elementos que acabem culpando outras pessoas, não é? Um dos exemplos, por exemplo, né, que eu posso dizer para vocês, alguns casos de deslocamento que a pessoa ela diz simplesmente, não, mas isso foi culpa da vítima, se o cara não tivesse deixado a bolsa naquele local, isso não teria acontecido. Reparem, entende? Embora a conduta seja totalmente condenável, essa questão do furto, não é? Ainda assim a pessoa acaba deslocando. Então isso vai muito da ética da pessoa, do caráter, né, da educação que ela teve. Outras acabam culpando outras pessoas. Não, foi fulano, foi ciclano, ele pode identificar muito melhor do que eu, ele pode te dar as informações que você precisa, eu não, tá? Outra coisa, a questão da intelectualização. Intelectualização é um ponto que eu vou explorar um pouco mais depois para vocês, mas se trata justamente, né, dessa pessoa ela procurar entender, né, criar esse mecanismo como uma forma de justificativa muito mais elaborada. Esse é um ponto muito interessante que a gente pode explorar depois. Além disso, nós temos oposição e regressão. Eu vou dar uma corridinha aqui, justamente por conta do tempo, mas o que é importante para nós, tá? No desenvolvimento dessas percepções cognitivas. Então, primeiramente, né, essas impressões sensoriais da testemunha. O que você viu, o que você sentiu, como você se sentiu com aquilo? Tinha algum cheiro específico? O que te chamou a atenção? Foi um barulho? O barulho te chamou a tua atenção? Então tudo isso, todas essas impressões sensoriais, para nós vai ser muito importante, tá? Além disso, né, nós temos que cuidar muito com as experiências verdadeiras e com as falsas memórias, tá? As falsas memórias, pessoal, ela pode acontecer quando você emprega, por exemplo, uma pergunta errada, tá? Se você faz, por exemplo, uma pergunta fechada. Tá, mas você sabe me dizer se o carro era branco ou se o carro era cinza? Gente, você acabou de limitar. Tá conseguindo perceber? Você acabou de criar uma falsa memória para a pessoa que existia um determinado veículo naquele local e que o veículo era claro. Entende? Então, em muitos casos, quando isso acaba acontecendo, essa pessoa cria essa falsa memória, prejudicando realmente para nós no processo de entrevista. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não deixar que isso aconteça, tá? As falsas memórias elas podem acontecer por vários fatores, mas o mais comum é quando justamente a pessoa ela realiza, né, essa entrevista fechada, essa entrevista com questões fechadas, tá? Com perguntas fechadas. Então, muito cuidado com isso. Não dê a entender nada. Escute, esteja muito atento ao que ela tem a nos dizer. Além disso, né, é fundamental a famosa OMD. Vocês já devem estar cansados de escutar isso, né? Eu sempre bato bastante nessa tecla. Observação, memorização e descrição. OMD vai ser indispensável para a tarefa de vocês, tanto para a entrevista quanto para a própria atividade de gestão de segurança privada. Então, nesse momento que nós estamos escutando, nós estamos realizando, né, essa determinada entrevista, nós estamos atentos, estamos analisando comportamentos, nós estamos analisando linguagens, expressões faciais, tudo isso para nós vai contribuir e muito, tá ok? Além disso, né, nós podemos realizar estímulos para a pessoa justamente para ela estar contribuindo conosco. Então, por exemplo, nós podemos pedir para que ela comece a voltar no tempo e dar as suas impressões sobre aquilo, né? Então, tá, o que a senhora fez? Eu estava lá, peguei o ônibus, cheguei em casa, tá. Então, a senhora chegou em casa, antes disso a senhora estava no ônibus, certo? Certo. Onde a senhora sentou no ônibus? Eu sentei no banco, estava assim, assim. Ok. E por que a senhora sentou lá? Porque tinha várias pessoas nesse ônibus, tinha muita gente que estava ocupando outros, era o que sobrou. Ok. Antes disso, a senhora chegou no ponto de ônibus como? Eu cheguei andando. Como é que era o ponto de ônibus? Quantas pessoas estavam lá? Entende o que eu quero dizer?
Então a gente vai criando, a gente vai tentando justamente buscar cada vez mais esses determinados estímulos para que a pessoa possa contribuir conosco. Além disso, gente, nós temos inúmeros fatores de influência, né? Inúmeros fatores de percepção, mas o que eu quero falar para vocês é principalmente com relação à metáfora do iceberg de Freud. A metáfora do iceberg de Freud, ela está disponível ali para você nos slides, e ele fala justamente sobre os níveis de consciência. Acompanhem lá. Então nós temos no nível de consciência, né? Questão do pensamento, da motivação, da sensação, da percepção e da atenção. Depois disso nós temos o nível do pré-consciente, em que nós temos a questão de medos, necessidades, não é? Desejos. E o nível do inconsciente. O nível do inconsciente é aquele nível mais profundo que a pessoa dispõe, não é? É aquilo que está enraizado lá no fundinho, realmente. Então, gente, embora muito rápida a nossa discussão sobre a parte justamente de entrevistas e da psicologia do testemunho, eu acredito que esses fatores podem aguçar ainda mais a vontade de vocês aprenderem, tá? Quem quiser saber mais, podem encontrar o meu livro, né? Juntamente com o professor Bittencourt, com o professor Blanchet, que se chama Técnicas de Entrevista e Interrogatório. Lá terão inúmeros elementos que podem complementar o aprendizado de vocês, ok? Forte abraço, bons estudos e até breve. Tchau! EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.